Entrevista com Jorge Jesus na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Horas 10 minutos em Portugal. Boa noite, Mira, bom dia ou boa tarde, conforme o local onde estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de grande entrevista nesta sexta-feira, 13 de agosto, em direto do estúdio da Rádio Mira. Comigo em estúdio, como já podem ver nos vossos pequeninos ou grandes ecrãs, tenho já o Fernando Caploa, o meu entrevistado de hoje, que é presidente da Juventude Social Democrata de Mira. Boa noite, Fernando. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e que vão assistir a esta entrevista. Um bem-aja a todos. E que passem um bom bocado na nossa companhia. Com certeza que vão passar. Olha, Fernando, eu começo por te perguntar, e sendo hoje sexta-feira 13, se tu és supersticioso. Não me considero uma pessoa supersticiosa, Jorge, até porque a sexta-feira 13 para mim, regra geral, até significa coisas boas no geral. Recordo-me, por exemplo, que a apresentação da minha tese de mestrado foi a uma sexta-feira 13 e correu bastante bem e obtive uma boa classificação na altura. Portanto, até hoje, em termos de sextas-feiras 13, na minha vida, nunca tive qualquer tipo de azar, antes pelo contrário. Essa sexta-feira 13 foi há quantos anos atrás? Há 3 anos. Muito bem, portanto o rapazinho novinho aí já... Muito bem, amigos ouvintes, deixem-me enviar-vos um forte abraço também para quem nos está a seguir apenas na página oficial da Rádio Mira, em www.radiomira.pt, e para vós que nos seguem pelo Facebook, aquele também abraço como todos os dias. Então, já sabem que o Fernando Caploa é o presidente da Juventude Social Democrata de Mira, mas eu praticamente não sei rigorosamente mais nada do Fernando. E os nossos ouvintes provavelmente já conhecem o Fernando há muito tempo, mas com certeza que também não sabem tudo dele. Portanto, eu gostaria de saber quem é o Fernando Caploa, que idade tem, de onde é, o que é que faz na vida. Enfim, queremos saber tudo, ou melhor, quase tudo. Está bem? Ok, Jorge, portanto, como já foi dito, o meu nome é Fernando Caploa, tenho 26 anos, sou natural e residente na Barra de Mira, que pertence à freguesia da Praia de Mira. Desde sempre vivi no concelho,
simplesmente estava fora do conselho durante a semana enquanto fiz os meus estudos académicos. Trabalho em Vagos, sou engenheiro mecânico, trabalho na Fernet, uma empresa que faz máquinas para a indústria alimentar, desde amassadeiras, batedeiras, etc. Eu trabalho no Departamento de Assistência Técnica Internacional nessa empresa há aproximadamente 3 anos. E basicamente sucintamente é isto. Temos então aqui o Fernando apresentado. Mas olha, queres falar-nos um pouco também sobre o teu percurso até aqui? Ou seja, provavelmente quando eras miúdo jogaste a bola também, não? Não eras nem era daquelas pessoas que gostavam muito de futebol, não. Mas em termos do meu percurso, fiz a minha escola primária na Barra de Mira. Na altura ainda existia a escola primária na Barra de Mira. Fiz o segundo ciclo, o terceiro ciclo e o secundário aqui em Mira. Sempre tive uma paixão muito grande por automóveis, sempre gostei muito de carros, desde miúdo que me interessa até por fazer manutenção mais básica aos carros lá de casa. E sempre gostei bastante de matemática e física, e então, aliado à minha paixão automóvel, acabei por ingressar em Engenharia Mecânica na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, e estudei lá durante 5 anos, desde 2013 até 2018, e foi lá que me formei e que obtive os meus conhecimentos mais académicos. Fernando, jovem, já todos nós sabemos que tu és, mesmo os que te estão a ver lá em casa também já veem que tu és um jovem, mas és jovem aí para que idade? Podes dizer, não? 26 anos. 26 aninhos, com certeza. Olha, eu sei que fazes parte da JSD de Mira desde os teus 16 anos, portanto já lá começaste nestas lides há 10 anos. Sim, praticamente há 10 anos, sim. O que é que te levou, se calhar vou-te fazer 2 perguntas numa, está bem? O que é que te levou a fazer parte da JSD tão cedo, com 16 anos, e com 16 anos e há 10 anos atrás? Porque se fosse começar hoje com 16 anos, talvez seja diferente de começar com 16 anos há 10 anos atrás. O que é que te levou a fazer parte, portanto, da JSD tão cedo e agora, 10 anos depois, seres presidente? Começando pela parte de que me fez começar a fazer parte da JSD tão cedo, na altura eu interessava-me apesar de ser um jovem ainda na altura, eu com 16 anos, e todas as pessoas da minha idade com 16 anos ouviam falar muito na Troika, na crise política e económica que existiu em 2011, e em todos esses problemas que estavam a afetar a nossa sociedade, quer a nível económico, quer a nível social, porque houve muita gente a entrar em depressão, a ter muitos problemas também psicológicos no seguimento dos problemas todos que estavam a acontecer no país nessa altura, e toda a instabilidade que houve nessa altura no nosso país. E havia uma pessoa que, por muito que algumas pessoas não sejam de acordo comigo, havia uma pessoa que eu sempre, e é o político em que eu mais confio neste momento, e se calhar aquele que vou confiar sempre mais na minha vida toda, que era o Dr. Pedro Passos Coelho. Para mim era uma personagem e uma pessoa para quem eu olhava como se fosse não um herói, mas alguém que eu visse ali como um exemplo a seguir dentro da política. Primeiro, porque pegou num país que estava de rastros em termos económicos, estabeleceu planos e foi capaz de fazer planos de recuperação em conjunto com a Troika. Sabemos que foram alturas difíceis, sabemos que não foi fácil para toda a gente, se calhar não foi fácil para ninguém, mas na altura foi feito o que tinha que ser feito, e eu se tivesse idade e se tivesse participado naquele governo, acho que concordaria que a maioria das formas e das políticas adotadas na altura, porque foi mesmo uma altura em que era exigido sacrifício para que retomássemos em termos económicos. Lembramos-nos que chegou a haver alturas em que os vencimentos dos funcionários públicos estiveram em risco, como nós sabemos nessa altura.
E foi um bocadinho por aí, porque comecei a pesquisar um bocado sobre o percurso do Dr. Pedro Passos Coelho, que era aliado, na altura era do Partido Social Democrata, ainda hoje é, mas passou muito tempo ligado à Juventude Social Democrata. E depois também na altura a Juventude Social Democrata cá em Mira estava bastante dinâmica, volta e meia fazia artigos no Voz de Mira e etc. E na altura o Ricardo Costa fez uma visita à escola, que na altura era ele o presidente da Juventude Social Democrata de Mira, e interessei-me, senti ali um interesse e uma vontade de ir assistindo às reuniões, de começar a participar em algumas atividades que se desenvolviam na altura. Inclusivamente participei numa atividade muito, muito interessante desse mandato da Juventude Social Democrata, que foi a visita do Duarte Marques à Escola Secundária de Mira, numa sexta-feira à tarde, em que me recordo bastante bem que o Duarte Marques fez uma palestra sobre o que era a política para jovens e que ainda me fez ficar mais entusiasmado com a forma como a Juventude Social Democrata olha para a política. Porque para mim a política é algo que é uma atividade que nós desenvolvemos para o bem comum. Se nós olharmos bem, todas as discussões políticas que existem, todo o brainstorm que existe em torno da política é para tentar melhorar, especialmente na política local, para tentar melhorar o sítio onde nós vivemos, para tentarmos ter melhores condições para nós e para quem nos rodeia, tanto para os mais velhos como para os mais novos, e para tentarmos sempre traçar um caminho de forma a que o futuro seja sempre melhor. Tanto o presente melhor, na medida que nós podemos, mas sempre tentar olhar também, ou estar sempre com os olhos virados também para o futuro, para podermos deixar sempre algo melhor para aqueles que nos vão suceder. E em suma é isto que para mim é a política e o porquê de eu ter entrado tão cedo para a Juventude Social Democrata de Mira. Para mim, por exemplo, aquilo que estamos aqui a fazer acaba por ser também um bocadinho de política, porque é partilha de testemunhos, é falar sobre o porquê de algumas pessoas se quererem aliar às juventudes partidárias, e a política acaba, o simples ato de juntar-se meia dúzia de pessoas num café e estarem a conversar sobre as coisas que se passam no seu concelho ou na sua área de residência e aquilo que podia ser melhorado, ou aquilo que está a ser feito de bom e aquilo que está a ser feito menos bom, para mim só isso já é política. Fernando, a ser presidente da Juventude Social Democrática tira-te algum sono também, não? Nesta altura de pandemia acaba por tirar um bocadinho o sono, porque repara um bocadinho, Jorge, nós quando somos presidentes de uma juventude partidária, temos um grande objetivo e um grande desafio, que é mostrar aos jovens que a política não é algo maçador e algo só de falar e discursar e etc, como a maior parte dos jovens pensam. E em plena pandemia, penso que tanto a nossa juventude partidária como a maior parte das juventudes partidárias, se calhar por todo o país, sentem uma grande dificuldade, que é conseguir cativar os jovens, porque não conseguimos estar com eles presencialmente. Não conseguimos, por exemplo, encontrar um conhecido no café e dizer: olha, vamos falar um bocadinho sobre os problemas do concelho, vamos falar um bocadinho sobre as coisas boas do concelho, vamos falar um bocadinho sobre aquilo que poderia ajudar a juventude a estar mais contente no concelho em que vive, ou a fixar-se no concelho em que vive. Vamos falar um bocadinho sobre a política do nosso concelho. É muito difícil, em termos de internautas, se pudermos chamar-lhe assim, cativar jovens a falar sobre um assunto que para muitos deles é tabu. E nós, a minha equipa da JSC de Mira, tomou posse em janeiro deste ano. Portanto, apanhámos toda a pandemia e toda a complicação de pandemia nesta altura. Portanto, tirou-nos um bocadinho o sono em algumas alturas. Fernando, és um jovem, portanto, com 26 anos, tens a vida toda pela frente.
qual é o teu objetivo na política? O meu objetivo na política é muito simples. É tentar... Mesmo simples? É bastante simples. A política para ti já é simples? A política para mim não é muito simples na medida em que... como é que eu vou explicar isto? Para mim a coisa mais complicada na política é fazer perceber aos jovens que eles podem ser parte integrante da política e que a política não é a coisa maçadora que a maior parte deles pensa que é. Acho que isso aí é a grande dificuldade, como já disse há bocadinho, vou-me repetir um bocado, mas para responder à sua pergunta, que é isso que dificulta um bocadinho a atividade política. Compreendo. Então, o teu objetivo na política, repito, com 26 anos tens a vida toda pela frente, com certeza que vais continuar com a política e tens um objetivo definido ou ainda não? Eu ainda não tenho um objetivo principal definido, mas se quer que eu lhe diga qual é neste momento o meu objetivo com a política, é tentar melhorar a vida dos jovens no nosso concelho. Mas isto penso que é um objetivo comum a todas as juventudes partidárias, ou pelo menos deveria ser. Isso é algo que dá bastante trabalho, não é? Tentar melhorar, isto são palavras tuas, tentar melhorar a vida dos jovens no concelho. Isso não se faz assim levemente, pois não? Não, primeiro porque somos jovens. E tens consciência do trabalho que isso dá. Exatamente. Primeiro porque somos jovens. Segundo, porque não depende só de nós. Terceiro, porque nem depende só, mesmo alguns que estão acima de nós, como as nossas forças públicas, entre aspas, os nossos presidentes de Câmara, presidentes de Junta, as nossas associações, mesmo eles também não têm autonomia suficiente para conseguirem mudar o mundo, digamos assim. E é por isso que eu sei que isto é o meu objetivo, e neste momento, apesar de não ser se calhar aquele objetivo super forte, e se calhar até daqui a uns tempos poderei ter um objetivo mais forte que este é o meu objetivo base. É o objetivo que me faz continuar na política e me faz continuar numa juventude partidária. Porque, primeiro que tudo, é um objetivo que exige tempo, exige união e portanto, é um objetivo que é transversal a todos os anos que eu possa andar aqui enquanto jovem. Com certeza. Olha, e o que é que a JSD de Mira pretende, no fundo? Uma coisa é o teu objetivo na política, outra coisa é o que é que no global pretendem realmente para Mira. Sim. A JSD de Mira pretende que o nosso concelho seja mais dinâmico, que seja mais atraente para os jovens, pretende que os jovens consigam entender o nosso principal objetivo neste momento, além dos que já disse, é conseguir que os jovens tenham mais interesse pela atividade política, para depois podermos com eles formar equipa e trabalhar nos restantes objetivos de melhoria ou fazer pressão para a melhoria de algumas condições para os jovens, trabalhar um bocadinho em parceria com certas associações do concelho, como por exemplo poderíamos trabalhar em parceria com a Associação Empresarial de Mira para ajudar os jovens em situações de emprego, formação, etc. Trabalhar também em parceria com a Escola Secundária de Mira, se assim for possível. Estabelecer ligações de parceria entre ajuda com algumas instituições, ou até mesmo com todas as instituições do nosso concelho, que possam ouvir as nossas ideias, acrescentar aquilo que possam acrescentar, mas como eles têm mais poder do que nós em relação à ajuda mesmo prática na vida dos jovens, fazer ali uma simbiose entre nós e essas associações, e entre as nossas ideias e as ideias dessas associações. Exatamente. Olha, com certeza que tudo isso que tu acabaste agora de referir, comunicaste primeiro aos jovens do que era realmente a vossa intenção, certo? Como é que tu nos consegues explicar como é que os jovens reagiram quando confrontados, entre aspas, ou informados, neste caso, das vossas intenções? Os jovens, a maior parte deles da nossa equipa,
partilham de quase todas as convicções, daí de sermos equipa. Mas há muitos jovens que nós falamos sobre isso e eles, é claro que dizem: vocês são malucos, isso demora o seu tempo, e isso, a política não é para nós, a política é para velhos e coisas assim do género. Mas vocês conseguem lhes dar a volta, pelo menos alguns, não? Sim, há alguns. Dar a volta no bom sentido, claro. Dar a volta no bom sentido, sim. Explicar-lhes que assiste connosco a umas reuniões, está connosco em algumas reuniões. Assim que tivermos atividades presenciais e começarmos a ter mais atividades presenciais, participa connosco. Mostramos-lhe às vezes até algumas atividades presenciais que foram feitas em outros mandatos que não estavam a ser afetados pela pandemia, para eles verem que a política também acaba por ser um convívio, acaba por ser partilha de experiências. Não é aquilo que muitos pensam. E é assim que vamos tentando cativar as pessoas para que elas experimentem, e aqueles que têm vindo a experimentar têm ficado connosco, com a nossa equipa. Olha, pegando na tua palavra de pandemia, como é que a JSD se posicionou ou se tem posicionado ao longo destes tempos, desde que a pandemia existe? Sim, esse é um tema interessante, porque não sei se o Jorge está a par. Eu preferia não ter que estar aqui a falar nele, mas pronto, se dizes que é interessante, tudo bem. É uma pergunta interessante. Sim, com certeza. O tema da pandemia também é interessante, mas sabemos que afeta negativamente. Passávamos bem sem ele, não é? Exatamente. É um tema interessante porque a JST de Mira teve um bocadinho mais parada nos últimos anos. E eu e a minha equipa, na altura em que pegámos na JST de Mira, aliás, nós tomámos posse em janeiro deste ano, apanhámos a pandemia nos seus piores dias. E portanto não tem sido fácil estar com os jovens presencialmente, fazer atividades que cativem a presença dos jovens, para que eles depois queiram trabalhar connosco, queiram partilhar os seus objetivos e as suas ideias connosco, para nós trabalharmos todos em conjunto. Inclusive nós em junho éramos para realizar uma atividade de limpeza das praias, que seria a nossa primeira atividade presencial, e não foi possível, porque primeiro andámos a adiá-la há bastante tempo por causa da pandemia, a adiar o seu lançamento, e depois não a pudemos realizar porque tivemos azar naquele fim de semana, o tempo não nos ter ajudado, São Pedro não ter sido nosso amigo. Mas estamos, os seus motivos, não é? mas estamos a planear fazer essa atividade o quanto antes. O mais provável é que seja no início de setembro. Mas em suma, não tem sido fácil nos dias de pandemia estar com os jovens, cativar os jovens, explicar, porque estas coisas de falar em termos de videoconferências e etc, é claro que é bastante útil, é claro que tem ajudado bastante em épocas de pandemia, em termos de profissionais, em termos de relações de negócios que existem internacionais, em termos de vendas e parcerias internacionais das empresas do nosso país e do mundo. Mas nestas coisas da política não é fácil, pelo menos para os jovens não é fácil. Quando nós falamos com um jovem, quando nós estamos presencialmente com o jovem a debater política ou a falar sobre estes assuntos, é sempre muito mais fácil cativá-lo do que em videoconferências ou chamadas ou utilizando os meios de comunicação todos que temos ao nosso dispor. Acredito plenamente. Fernando, como é que avalias o trabalho que este Executivo tem feito nestes últimos anos? Eu sei que é uma pergunta provavelmente pertinente, até porque o trabalho que o Executivo, ou melhor, este Executivo, precisamente do PSD, portanto, a qual tu também fazes parte, mas na juventude, mas gostaria que tu fizesses também uma autoavaliação ao trabalho deste Executivo nos últimos 8 anos. Sim, claro. Eu acho que desculpa interromper-te o raciocínio. Dá-me só um número para já, para começar de 0 a 10. De 0 a 10 posso dizer que é um 9.
O micro é todo teu. Sim. É claro que existe muito trabalho a fazer. Não há executivos que consigam ser perfeitos, assim como não há sistemas perfeitos, como nós sabemos. Mas, no entanto, eu consigo olhar para estes 8 anos como 8 anos bastante positivos para o nosso concelho. Primeiro, porque conseguimos ver que o nosso concelho cresceu, ficou mais bonito, está mais cuidado. Em termos de atração para jovens, as nossas zonas industriais estão a ser requalificadas, o que é bastante bom, porque existe possibilidade de atração de mais empresas e aí haver mais empregabilidade no nosso concelho, logo maior fixação de pessoal jovem, porque nós sabemos que o emprego ajuda bastante a fixar os jovens. Todos os jovens querem viver perto do sítio onde trabalham. Temos, por exemplo, sítios como a Praia de Mira que ficaram muito mais bonitos e que atraíram muito mais turistas, inclusive a Praia de Poço da Cruz, que sofreu este ano uma melhoria significativa em termos de parque de estacionamento e está muito mais atrativa. Temos também o nosso Centro Cultural de Mira, o Centro de Espetáculos de Mira a ser construído, que acredito que também a ser acabado por este executivo ou outro. Vamos ver como é que correm as eleições para todos os partidos que estão a concorrer, que também será algo, uma obra que foi iniciada no decurso destes 8 anos, mas que também será algo que beneficiará bastante os jovens de Mira, porque a cultura poderá utilizar esse espaço para um sem fim de espetáculos e atividades. E ainda em relação à juventude, foi criado o Conselho Municipal da Juventude, que já vinha a ser pedido há muitos anos, há pelo menos 10 anos, e foi criado este ano, e penso que é um grande pontapé de saída para os jovens começarem a ter uma participação mais ativa no Conselho de Mira. Olha, e vou pegar novamente, e peço desculpa de estar a pegar nas tuas palavras, mas é assim, é como as cerejas, não é? A conversa. Já que falas no Conselho Municipal, fala-nos um pouco das ideias de promoção da cultura e da empregabilidade que a JST tem em mente, e que até já levou algumas precisamente a sede do Conselho Municipal de Juventude. A JST de Mira, ainda antes da primeira sessão do Conselho Municipal da Juventude, reunimos a equipa toda, e ouvimos também alguns outros jovens que são simpatizantes e que não fazem parte da equipa em termos formais, digamos assim. E reunimos algumas ideias relacionadas quer com cultura, quer com empregabilidade, e basicamente foram umas 3-4 ideias. Uma ideia essencial e que é transversal, quer a nós, quer a todos os jovens que estavam presentes, aliás isto tudo ficou na primeira ata, que pode ser consultada por todos os munícipes, seria a criação de um orçamento participativo jovem, que também entraria aqui como um fomento à juventude ficar mais interessada, porque via ali que existia alguma verba para trabalhar. E acreditamos que no próximo ano que já seja possível, independentemente do executivo que esteja no poder camarário, que já seja possível colocá-lo em prática. Depois a JST de Mira também, em relação à cultura, falou que seria muito interessante promover atividades em que houvesse uma demonstração maior dos talentos que temos no concelho. Por exemplo, o concurso de fotografia, onde os vários sítios da nossa Gândara fossem palco, onde a Barrinha fosse palco, onde a Lagoa de Mira fosse palco, onde as várias paisagens bonitas do nosso concelho fossem palco. E estes concursos, portanto, se podiam realizar, na altura falámos em realizarem-se anualmente, pelo menos anualmente. Em termos de empregabilidade, falámos que devia de melhorar-se a relação entre os jovens e as empresas, que devia de ser criado um núcleo municipal de estudantes que apoiaria
quer a parte mais de empregabilidade, quer a parte mais de saídas profissionais, onde pudesse haver uma partilha de testemunhos entre pessoas que estavam em patamares. Imagino, por exemplo, uma pessoa que está no ensino superior vir dar o seu testemunho a uma pessoa que está no ensino secundário, para tentar ajudar essa pessoa a escolher que área é que quer seguir no ensino superior. Ou, por exemplo, alguns alunos que estão já no secundário tentarem ajudar os alunos que estão a acabar o terceiro ciclo a escolher a sua área de estudos que querem prosseguir naqueles 3 anos de ensino secundário. Ou até as pessoas que estão, por exemplo, que já terminaram, por exemplo, a faculdade e que já iniciaram a sua atividade em termos de emprego, virem dar o seu testemunho às pessoas que acabaram a faculdade e ainda não sabem bem que área é que devem escolher dentro das várias áreas que a sua profissão permite exercer. Porque, por exemplo, eu falando um bocadinho de mim, em termos de engenharia, existem muitas áreas e sei que em termos de outras profissões também existem muitas áreas que uma mesma profissão pode fazer. E também achamos que as empresas deviam de ser mais sondadas pela esta parte que vamos dizer agora. Não levámos a sede de Conselho Municipal da Juventude, mas achamos que é muito importante a Associação Empresarial de Mira sondar mais as empresas, para assim sabermos as necessidades que as empresas do Conselho têm e conseguirmos passar essas necessidades para os jovens, para eles perceberem que emprego é que é necessário no Conselho. E tal como falámos ontem até no fórum que fizemos com os jovens, que também seria bastante interessante haver dias abertos nas empresas em que os jovens pudessem ver como é que se exercem as várias profissões. Por exemplo, qual é o dia-a-dia de um trabalhador da construção civil, qual é o dia-a-dia de um eletricista, qual é o dia-a-dia de um serralheiro, qual é o dia-a-dia de um engenheiro, qual é o dia-a-dia de um contabilista, das inúmeras profissões que temos mesmo no nosso concelho, que é relativamente pequeno. Temos muitos profissionais das várias áreas a trabalhar e que todos eles poderiam dar um bocadinho do seu testemunho para ajudar um bocado nas decisões dos jovens. Penso que ficámos todos bem elucidados destes últimos 5 minutinhos. Fernando, porquê que isto é mesmo para terminar? Isto, se não tiveres mais nada a acrescentar, eu gostava de saber ainda porquê que te revês na candidatura do Dr. Raul Almeida. Eu revejo-me na candidatura do Dr. Raul Almeida porque como eu fiz ainda há bocadinho o balanço, para mim estes últimos 8 anos foram muito bons para o Conselho. É claro que há muito ainda a fazer, mas isso há sempre num Conselho grande como o nosso, pequeno mas grande, porque parece pequeno, mas para aquilo que está ao nosso alcance acaba por ser grande mais, se calhar, às vezes. Que existe sempre muito trabalho para fazer, temos muitos passos para serem tratados, temos um sem fim de coisas que têm que ser feitas e outras ainda que podiam ser feitas, mas isso seja qual for o sistema que esteja, seja qual for o executivo que esteja, penso que haverá sempre muito trabalho para fazer, mas estes 8 anos foram muito bons e muito enriquecedores para o Conselho, porque há obra feita, há efetivamente provas dadas do trabalho dos executivos que tivemos nestes últimos 8 anos, e também porque esta campanha do Dr. Raul Almeida e as gentes que ele tem escolhido para o acompanhar, muitas delas são jovens, muitas delas são dinâmicas, e nota-se que a juventude está a ter mais ênfase, está a ter mais lugar, está a ter mais destaque
nesta campanha. Não é por nada que temos um jovem com 29 anos a candidatar-se à presidência da Junta do Seixo de Mira, e que temos duas raparigas com 26 anos a candidatarem-se para vereadoras, e temos muita gente nova nas nossas listas, o que é muito bom. Muito bom para a juventude, muito bom para o Conselho, porque a juventude sente-se mais motivada com isto. Acho que também será bom para as juventudes partidárias, porque tudo o que é incentivo para a juventude fala-os ter mais vontade ainda de opinar sobre os assuntos relacionados com a juventude do Conselho, de opinar sobre o futuro do Conselho, de quererem ajudar a fazer um conselho bom para eles e para os outros jovens, e é que as coisas vão fluindo e acabam por ser, é quase como se houvesse um incentivo à juventude, e portanto é por isto que me revejo, e que a equipa da JSD Mira se revê nesta candidatura. Muito bem, Fernando. Chegamos então ao fim. Não sei se queres acrescentar algo mais. Provavelmente estarias aqui até amanhã de manhã a falar. Pois. Eu sei muito bem. Quando começo a falar, muitas das vezes se tiveres algo a acrescentar, tens o momento certo. Aquilo que eu gostaria, a mensagem que eu gostaria de passar é que os jovens não devem ter medo de fazer política, os jovens devem querer fazer política. A política não é amassadora, a política pode ser algo bastante interessante, e a política é a forma que nós temos de exercer o nosso direito de democracia, não é? Como nós sabemos, felizmente vivemos num Estado democrático em que qualquer cidadão pode fazer política, qualquer cidadão pode dar a sua opinião, e dar a sua opinião sobre o futuro do Conselho já é fazer política. E independentemente se um jovem quer lembrei-me agora, aliás, de uma outra ideia que nós demos em sede de Conselho Municipal da Juventude na primeira sessão, que seria a criação de um fórum online onde os jovens, independentemente da sua cor política, quer tivessem cor política, quer não, porque os jovens, não, mesmo para fazer política, não necessitam de estar aliados a uma cor política, podem dar o seu contributo de todas as formas, e a sua opinião de todas as formas, podem ser neutros, pudessem dar a sua opinião e o seu contributo sobre os assuntos que vão sendo tratados sobre a juventude no nosso Conselho, e algumas sugestões de melhoria e o seu contributo no geral. E portanto a mensagem que eu deixo é para os jovens não terem medo de fazer política, não terem medo de se aliarem a uma juventude partidária se assim o quiserem, têm toda a liberdade de ser neutros e de fazer política mesmo sendo neutros, e olharem para a política como algo construtivo e não algo destrutivo. Com certeza. Fernando, e assim chegamos então ao fim de mais uma emissão do programa Grande Entrevista. Desejo-te muitas felicidades para a continuidade de todos os teus objetivos por esta vida fora. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a todos que nos seguiram pelo Facebook e pela página da Rádio Mira em www.radiomira.pt. E já agora, se gosta de fado, se é amante de fado, não perca já a partir das 22 horas, portanto dentro de 15 minutos, não perca mais uma emissão do programa Tudo Isto é Fado com o Márcio Martins em radiomira.pt. Boa noite, tenham um excelente fim de semana e continuem a proteger-se.